Olá, este é o canal Versátil de agosto, um mês em que comemoramos 20 anos de existência. E com a celebração é demais, né? Uma seleção de 4 coleções imperdíveis de grandes mestres do cinema, Ford, Fuller, Pasolini e Kurosawa. Então vamos começar falando do cinema de John Ford, que é o exclusivo do site da Versátil. Já havia sido pedido há muito tempo pelos fãs. A caixa traz inéditas versões restauradas de 2 obras-primas dele, que já tinham sido lançadas por aqui, que é o Depois do Vendaval e Legião Invencível. Então são cópias novas em 4K, dão uma outra experiência do filme, e 1h30 de extras, incluindo um documentário, um ótimo documentário sobre os faroestes de John Ford. Lembrando que os outros 4 filmes são 4 filmes bem raros que nunca saíram em home video no Brasil. E uma edição limitada ainda com 6 cards, tiragem reduzida. Corra para comprar no nosso site versatilhv.com.br. No disco 1 nós temos o Depois do Vendaval, uma cópia linda, nova tradução, 2 extras excelentes, Peter Bogdanovich falando do John Ford do filme e ainda um ensaio visual. E aqui esse filme em Technicolor, uma cor maravilhosa, um filme bastante poético, uma comédia romântica do Ford e uma carta de amor à Irlanda e à cultura irlandesa. A história do John Wayne, o ex-boxeador que vai para a Irlanda reencontrar a sua vida e descobrir o amor com a Maureen O'Hara. Então um belíssimo filme visto aqui em todo o seu esplendor, como nunca antes em home video no Brasil. Aí nós temos Peregrinação, que é uma das pérolas dessa caixa, um dos grandes filmes que a gente está lançando esse mês, feito em 1933, no início ainda do cinema falado. O Ford ele soube transitar muito bem entre o mudo e o cinema mudo e o cinema sonoro, e aqui fazendo um melodrama impressionante nas relações familiares, com muita poesia também, lembrando inclusive o Aurora, em certos momentos, o Aurora do Murnau. Então, um belíssimo filme, um dos grandes trabalhos do John Ford nos anos 30, pela primeira vez agora aqui no Brasil. E o disco 2 nós começamos pela versão restaurada, inédita do Legião Invencível, um dos grandes faroestes do John Ford, feito em 1949, com John Wayne, às vésperas da aposentadoria, numa sua última missão. Um filme que aqui inclusive nós fizemos uma nova tradução, as músicas estão traduzidas pela primeira vez, inclusive a música tema do filme, e vocês vão ver que trabalho maravilhoso de restauração, uma das restaurações em cor mais bonitas que eu já vi. E o documentário John Wayne e o Monument Valley, que tem quase 1 hora de duração, explora bem a relação do Ford com o Monument Valley e fala dos seus faroestes, inclusive fala bastante do Legião Invencível. Aí nós temos o mesmo disco, O Sol Brilha na Imensidão, que de 1953, uma outra pérola do Ford. Ele está revisitando um filme, O Juiz Priest, dos anos 30, e aqui num registro que lembra muito o Testamento de Deus, do Jacques Tourneur, aqueles filmes que falam do interior dos Estados Unidos, de uma comunidade, e de como uma personagem altruísta vai alterar a vida dessa comunidade. Os últimos minutos são impressionantes, a sequência final é estudada em curso de cinema e é um grande filme do Ford. Aí no disco 3 nós temos O Homem que Nunca Pecou, também é outra pérola que pouca gente conhece porque é um filme do Ford que ele mistura, tem uma quase de comédia maluca, de crítica social, tem um pouco de filme de gangster. Então essa paródia ao filme de gangster tem o Edward Robinson, que é o grande ator de filme de gangster. Um filme muito rápido, inclusive tem a Jean Arthur no filme também. Vale muito a pena, com excelentes diálogos, um ritmo e um domínio, né, da montagem impressionante pelo Ford. Aí nós temos Um Crime por Dia, fechando a caixa, que já é um filme do final da carreira do Ford, de 1958, feito na Inglaterra, com o Jack Hawkins, aquele bastante tem um humor inglês, um dia na vida de um inspetor da Scotland Yard. Então é bem interessante, tem um sabor também familiar e todo aquele trabalho do John Ford de trabalhar muito bem as personagens e os pequenos detalhes. Então é um raro filme, pela primeira vez também saindo aqui no Brasil. Aí nós temos a segunda caixa, que é de outro grande diretor que tem história na Versátil, Samuel Fuller. Lembrando que a gente lançou o Arte do Samuel Fuller e lançamos vários dos filmes dele, Dama de Preto, Anjo do Mal, Renegando o Meu Sangue, em outras caixas, Verboten também. Essa caixa, ela traz inéditas versões restauradas de 3 filmes que já tinham saído no Brasil e 3 totalmente inéditos e muitos extras, são mais de 2 horas. Nós temos no disco 1, O Cão Branco, o primeiro Cão Branco finalmente aqui restaurado, com 44 minutos de extras, um filme polêmico do Fuller, que ele adaptou de um livro do Roman Gary,
antes do filme estrear, falaram que o filme seria racista, e ao contrário. É um filme muito contundente, uma crítica ao racismo, muito bem realizado pelo Fuller, e o Curtis Hanson vai falar bastante aqui no documentário toda a gênese muito interessante desse filme. Filme que permanece ainda hoje polêmico, permanece ainda hoje forte e contundente, como o cinema do Samuel Fuller. O Dragões da Violência é o faroeste do Samuel Fuller, mais um faroeste dele. Lembrando que nós lançamos Renegando o Meu Sangue, na Caixa Cinema Faroeste Volume 2. O Dragões da Violência traz a Barbara Stanwyck, um dos últimos grandes papéis da sua carreira, tá? É um filme bastante visual, né, do Samuel Fuller, e a relação dela aí com o Griff Bonnell, né? Uma relação dela com o irmão, uma relação freudiana, aí toda a relação com o justiceiro, né, que chega na cidade, vai ser o xerife, essa família. É bem interessante o filme, como ele trabalha essas relações entre as personagens e num registro visual bastante pungente, né, aquele estilo do Ford. Tem um excelente depoimento de uma especialista falando desse filme e da importância desse filme na obra do Ford, não, do Fuller, né? Estamos confundindo os grandes diretores. No disco 2, nós temos A Lei dos Marginais, Underworld USA, que já é um dos primeiros neo-noir do cinema, já foi feito depois do ciclo do noir, e é um dos 3 grandes neo-noirs do Fuller. Lembrando que nós já lançamos O Beijo Amargo, né, e também O Kimono Escarlate, que fazem parte de toda essa mesma época. E é um filme muito interessante que o Fuller ele vai usar bastante aqueles close-ups extremos, vai falar uma crítica social para acompanhar esse personagem, o Tolly Devlin, que é um personagem movido pela vingança, que quer se vingar da morte do pai. Então, excelente filme no ar tardio, apresentado aqui pelo Martin Scorsese, e ainda tem um excelente extra falando da sua importância também desse filme que tinha aqui sido mal lançado aqui no Brasil. Aí nós temos o Mortos que Caminham, um dos filmes de guerra do Fuller, que é visto como um ensaio quase ao Agonia e Glória, seu grande filme de guerra, né, The Big Red One, que fala aqui sobre uma história real dos soldados americanos, os Marauders, os saqueadores do General Merrill, que vão adentrar nas florestas de Burma. Então é um filme muito cru, muito impactante e bastante humanista também. Tem momentos de poesia, momentos de grande humanidade na relação dos soldados americanos com os locais durante essa campanha de guerra. No disco 3 nós temos Baionetas Caladas, outro filme de guerra muito raro, aliás de 51, do início da carreira do Fuller, falando aqui da Guerra da Coreia. E é um filme que é ambientado todo no inverno, na neve, na montanha. Um filme também sem concessões que desenvolve a partir de um personagem muito interessante do Richard Basehart. Como ele vê a guerra, um filme contundente, é um filme que realmente a sequência final vai ficar marcada aí na sua mente com certeza por muito tempo. E uma cópia restaurada é raríssima aqui no Brasil. No Umbral da China também é outra raridade. Esse é um dos filmes mais polêmicos do Fuller, porque o seu famoso anticomunismo aqui assume uma coisa bem propagandia, bastante propaganda. Ele vai falar da Guerra da Indochina, antes da Guerra do Vietnã, um dos primeiros filmes que mostram isso nos Estados Unidos. E tem o Nat King Cole como combatente falando que quer matar os comunas, né, e canta a música China Gate. Então é um filme que mistura um romance, questão racial, a propaganda anticomunista. É um filme raríssimo do Fuller, finalmente aqui no Brasil. Aí nós temos a terceira caixa, outro grande diretor, Cinema de Kurosawa, volume 2. São 3 grandes clássicos, inéditas versões restauradas e muitos extras. Tá? E é uma caixa bem fechada na parceria entre o Kurosawa e o Mifune nos anos 60. Começamos com o primeiro desses filmes, que é O Homem Mal Dorme Bem, que é impressionante, traz ecos do Hamlet, um filme que fala sobre corrupção, né, um filme que tem toda uma carga, inclusive, de denúncia social, de noir, né, desse personagem, que é o Toshiro Mifune, que vai vingar a morte de um pai que é vítima, na verdade, da corrupção no setor público e as construtoras, as empreiteiras no Japão. Então é um filme sem concessões, com uso de scope impressionante, é um dos grandes filmes do Kurosawa, na minha opinião, aqui com um making of, tá? Muito interessante, e aliás tem uma entrevista do próprio Mifune, que fala um pouco mais da carreira dele. Então um dos grandes filmes do Kurosawa, finalmente apresentado no Brasil com uma cópia decente. Tá? Lembrando que é um filme por disco, porque os filmes são muito longos. Filmes variam aí de 150, 144 a 180 minutos. Então não foi possível colocar mais filmes nesses discos. No disco 2 nós temos Céu e Inferno, uma cópia também extremamente superior à lançada anteriormente aqui no Brasil, tá? Com vários extras.
tem um depoimento do sequestrador e tem um making-of muito completo sobre o filme. Também é um dos maiores, concordo com Jean Duché, que é o crítico francês muito importante que dá depoimento, um dos maiores policiais da história do cinema, tá? Baseado no Ed McBain, em que o Toshiro Mifune vive um empresário que aparentemente tem um filho sequestrado num momento muito importante da carreira dele na verdade descobre que é o filho do seu motorista. É uma trama muito bem conduzida e contracenando juntos duas lendas que já tinham contracenado aí na verdade no Yojimbo em 61, que é o Tatsuya Nakadai e o Toshiro Mifune. No disco 3 nós temos o Barba Ruiva, um dos mais belos filmes do Kurosawa, uma encenação impressionante, um filme de um humanismo grande, sobre um jovem arrogante médico, né, que vai para uma periferia lá do período, ainda no período Tokugawa, né, em Tóquio, na Edo, e vai aprender o que é ser médico, o que é cuidar e curar as pessoas com desprendimento, com altruísmo, com o Dr. Niji, né, que é o famoso Barba Ruiva, vivido pelo Toshiro Mifune. Então é um dos grandes filmes também do Kurosawa, e o último filme, né, Toshiro Mifune briga, porque ele se dedica tanto ao papel, ele tem uma interpretação, Kurosawa tem outro, ele briga com o imperador, e esse vai ser, infelizmente, o último filme da parceria, que rendeu tantos frutos. E o Mifune ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza por esse filme. Então é uma caixa imperdível para quem é fã de Kurosawa e fã do Toshiro Mifune. O Trilogia da Vida também é outra caixa, já tinha sido lançado no Brasil, cópias muito ruins, sem extras. Essas são cópias restauradas, integrais, com muitas horas de extras, tá? Quase 5 horas, e o filme Conto de Canterbury ainda está com dual áudio. A versão dublada em italiano, que é considerada original, e a versão dublada em inglês, autorizada pelo Pasolini. Então é uma edição também limitada com 6 cards. Aliás, todas essas edições têm cards, tá? Vale a pena destacar. Nós temos um disco 1, o Decameron, que é o primeiro filme, né, da trilogia, abrindo com a adaptação do Giovanni Boccaccio, um dos fundadores aí da língua italiana, né? Esse clássico que fala da sexualidade, tem uma visão de uma sexualidade livre, né, sem os preconceitos, né? Fala de toda a repressão, é uma visão muito da Idade Média, da vida, do erotismo, de uma celebração, né, sem malícia, na verdade. Né? É uma crítica à Igreja Católica, à repressão sexual, muito bem conduzido pelo Pasolini, como ele constrói os contos, ele tece as histórias à moda do Boccaccio. Tá excelente, tem um ensaio visual muito bom, um documentário sobre as sequências perdidas que foram cortadas desse filme, e você vai entender por que esse filme é tão importante e que mereceu o Urso de Prata aí no Festival de Cinema de Berlim, abrindo essa trilogia tão fundamental da obra do Pasolini. No disco 2, Os Contos de Canterbury, o segundo, né, da trilogia, baseado no Geoffrey Chaucer, um dos livros mais importantes da literatura e da língua inglesa, né, essa reunião de histórias medievais também que envolvem sexo, a celebração da vida, muito humor. Tem até uma homenagem com Ninetto Davoli, uma homenagem ao Chaplin, tá? E tem ainda um final escatológico, uma representação muito interessante do inferno, né? E todas as referências visuais, né? Aqui há referências visuais a vários pintores, assim como no Decameron nós temos ao Giotto, ao Bosch. Então é muito interessante você pensar como o Pasolini, no seu cinema de poesia, unia um realismo que chamam de ingênuo com todas as referências visuais e toda a ligação com a tradição da pintura. Então um filme também restaurado, com 2 áudios e vários extras, ensaio visual, documentário, tá? O Canterbury como ele merece ser visto. No disco 3, fechando a trilogia, As Mil e Uma Noites, né, I Fiori delle Mille e Una Notte, que é um dos grandes filmes também do Pasolini, 74, em que ele vai pegar e vai lá para o Oriente Médio fazer um filme etnográfico que mostra as cidades, que filma em locação, que mostra a cara das pessoas, né? Tem toda a questão da magia, do misticismo, de como ele encontrou As Mil e Uma Noites quando era jovem, e é uma celebração também tanto da questão da sexualidade e da vida, mantendo uma coesão muito grande nessa volta a esses clássicos da literatura universal para se pensar a sexualidade, para se pensar a vida no começo dos anos 70. Aliás, tem um excelente extra, um ensaio visual impressionante do Tony Raines sobre o filme, e ainda documentários. Então é uma caixa muito bacana, como foi a trilogia da guerra do Rossellini, e vocês puderam conferir. Não percam a trilogia da vida do Pasolini. É um upgrade e tanto.
Aí, em setembro, a gente vai ter um mês do terror na Versátil. Esse mês do terror vai trazer 4 lançamentos. Começando pelo exclusivo do site, versatilhv.com.br, que é Obras-Primas do Terror Gótico Italiano. Uma série especial do Obras-Primas do Terror, tá? Um volume especial com os filmes italianos produzidos no estilo do Mario Bava, né? Mario Bava foi o grande precursor, a gente lançou tudo dele lá no início da década de 60. Nós temos O Horrível Segredo do Dr. Hitchcock, um filme sobre necrofilia, com Ricardo Freda, e o primeiro dos 5 filmes com a Barbara Steele da Caixa, que é a rainha do terror, a rainha do gótico italiano. Restaurado, aqui tem extra, A Máscara do Demônio, do Antônio Margheriti, e Dança Macabra, ambos do Antônio Margheriti, que era um rival do Bava, e ambos com a Barbara Steele, bem interessantes e restaurados, com extras. O Moinho das Mulheres de Pedra, que é um raríssimo filme em cor, Giorgio Ferroni, que é o diretor do Noite dos Demônios, que nós tínhamos lançado na Caixa Vampiros no Cinema, volume 1. Um Anjo para Satã, do Camillo Mastrocinque, que também é muito raro, e Amor de Vampiros, do Mario Caiano. Então é uma caixa aí muito legal, com cards e muitos extras. Todos inéditos em DVD no Brasil. Lovecraft no Cinema, volume 3, com o Dagon, ou Dagon, e Herança Maldita, uma sessão dupla do Stuart Gordon, restaurados e com muitos extras integrais, muito superior aos DVDs lançados aqui no Brasil. A Maldição do Arthur Scarlatti, que é um bem raro, né, que tem a Barbara Steele, Christopher Lee e o Boris Karloff. E O Altar do Diabo, que é do Daniel Heller, diretor de arte do ciclo do Corman do Poe, com produção do Corman. Então é uma caixa bem interessante, 2 horas de extras quase, e ainda o curta, quase um média-metragem, que é o Clérigo Maldito, com o elenco do Reanimator. Então, na verdade, são 5 filmes aí baseados na obra do Lovecraft. Aí nós temos Vampiros no Cinema, volume 4, que é temático, assim como foi o 2 e o 3. Aqui são vampiros asiáticos. Sede de Sangue, que é uma obra-prima do Park Chan-wook, ele mesmo, do Old Boy, restaurado com meia hora de extra só desse filme. Então é bem superior à versão já lançada aqui. E a trilogia do Michio Yamamoto, produzido para Toho, nos anos 70, Os Vampiros Nipônicos, no estilo da Hammer, que é A Boneca Vampira, O Lago de Drácula e A Maldição de Drácula. E ainda com extras muito legais, falando da importância de como os japoneses veem aí ao mito vampiresco. Aí Os Zumbis no Cinema, volume 4, que traz o filme da caixa, da capa, Os Mortos-Vivos, restaurado com muitos extras, quase 1 hora de extras só dele. O Zeder, do Pupi Avati, que é raríssimo, diretor do Caso dos Janelas Sorridentes, restaurado e com uma ótima entrevista com o próprio Pupi Avati. Os Zumbis do Mal, que é um filme indie muito legal, tá? O Messiah of Evil, do Willard Huck e da Gloria Katz, também com extra. E o Ondas do Pavor também vai trazer extra, que é o primeiro filme, também conhecido como Horror em Alto Mar, do gênero zumbis nazistas. Em outubro a gente vai ter um pacote temático também, com coleções muito queridas da Versátil, e uma surpresa, tudo em DVD, sempre com muitos extras, versões restauradas e cards. Então é isso, muito obrigado, comprem lá no site, aproveitem sempre a pré-venda antecipada que vale muito a pena. Até setembro.